Olá, pessoal. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero mais uma vez dizer para todos vocês que estão escutando esses estudos pela primeira vez que vocês são muito bem-vindos. E eu quero, com esse pequeno estudo, é um mini estudo que eu vou fazer. Eu estou abrindo uma nova sessão no nosso canal que vai se chamar Milim Tovot, que quer dizer boas palavras. É estranho dizer isso, porque em hebraico, para mim, todas as palavras que eu aprendi até agora são boas palavras, né? Mas em vez de fazer somente no final de cada estudo, nas terças-feiras, porque nós temos um estudo todas as terças, que eu vou ensinar uma palavra em hebraico no final do estudo. Então, eu queria dar a oportunidade para a gente aprender mais rápido, mais rapidamente. Então, eu abri uma sessão que eu vou colocar boas palavras. E aí a gente vai aprendendo mais durante a semana, para quem tiver interessado. E hoje eu vou ensinar para vocês a verdade, literalmente a verdade. A palavra em hebraico que nós vamos aprender hoje é verdade. E é assim que se escreve em hebraico e se pronuncia emet. Emet é a verdade em hebraico. Mais uma vez, como nós já aprendemos, em hebraico você lê da direita para a esquerda. Então, a primeira letra dessa palavra é o Aleph. E o Aleph, como nós já aprendemos no último estudo, se você está acompanhando, sim, eu estou fazendo mais ou menos de uma maneira sistemática para a gente ir aprendendo coisas novas. No último estudo, nós aprendemos as duas letras que já estão aí na tela, que é o Aleph e o Tav. Né? Então, hoje nós estamos acrescentando somente uma letra, que é a letra do meio. Então, como eu disse no último estudo, o Aleph é a primeira letra do alfabeto, e o símbolo do Aleph é o boi. O boi era um animal muito importante na época, eh, na antiguidade, porque o povo era um povo de agricultura. Então, o boi era o líder do arado, ele guia o arado. Então, era um animal muito importante. Então, o Aleph nós já aprendemos que é o símbolo de Deus, mas também é o símbolo de um líder forte. Então, o boi é um líder forte, é Deus, é um líder forte. A nova palavra, a nova letra que nós estamos aprendendo hoje nessa palavra é o Mem. O Mem é o nosso M. E o símbolo do Mem, como você está vendo aí, parece águas. E é exatamente isso que o Mem significa. O Mem é águas turbulentas. E é águas em plural. O interessante é que até a própria palavra água em hebraico, que é o Mem Yod Mem, é águas em plural. É interessante. E a razão que é plural porque tem significado duplo. É uma daquelas palavras que tem significado duplo. Pode ser águas abertas, igual está o Mem aí escrito, que é águas do mar, águas turbulentas, ah, águas com tempestades, pode ser caos, tempestade, turbulência, e pode ser água, o mesmo fechado, que são águas tranquilas, tipo a água que está no Salmo 23, que fala que o Senhor é o meu pastor e ele me guia às águas tranquilas. Então pode ter significado duplo, depende do contexto da palavra, pode significar uma coisa ou outra. E o Tav, que nós já aprendemos também no, no último estudo, é o símbolo da cruz, um símbolo da marca, do pacto de Deus com o homem. E aí está a palavra Emet. Mais uma vez é pronunciado Emet, que quer dizer verdade. Então, olhando pelos símbolos, nós já podemos ver algo interessante. O Mem, que é o símbolo de águas turbulentas, normalmente, igual eu tô falando, é um símbolo de caos, de turbulência, de bagunça. Então, quando você põe Deus em volta dessa bagunça, Deus esclarece a verdade. Então, da bagunça, do caos, ele esclarece a verdade. Quando você coloca Deus no meio da bagunça, ele esclarece para você e a bagunça se torna a verdade. Então, essa é a palavra Emet. Vamos ver agora um versículo que
não é o primeiro versículo que usa essa palavra, mas é um versículo que eu escolhi, porque tem uma coisa muito interessante nesse versículo. Então, é o Gênesis 2, versículo 3, e essas são as últimas três palavras desse versículo. E é Bará, que nós já aprendemos também no último estudo, que é criara, Elohim, que é Deus, e essa é uma palavra nova que quer dizer, que foi traduzido como fizera. Então, assim que se pronuncia Bará, Elohim, La Ashot. Agora, o interessante dessa terceira palavra, a raiz da palavra Lashot quer dizer, e eu não sei se eu estou pronunciando 100% correto, eu também estou aprendendo, então desculpa se o meu hebraico ainda está meio, está meio quebrado, eu estou aprendendo também, gente. Mas para os pontos que eu vou dizer aqui, a pronúncia não é importante. O importante é o que nós vamos aprender. Então, fizera, o verbo raiz é fazer. E é pronunciado, eu acho que é exot, se eu não me engano. E desculpe se eu estiver pronunciando errado. Se tem alguém aí que fala hebraico bem e já sabe pronunciar todas essas palavras, já vou pedir desculpa por estar falando totalmente errado, mas do que eu aprendi é assim que se pronuncia. E mais uma vez, não é importante no ponto que eu vou fazer agora. Então, fazer, esse verbo está conjugado nesse versículo como o indicativo pretérito mais que perfeito, que é fizera, né? Então vamos ler o versículo para fazer mais sentido. Gênesis 2:3 diz: E abençoou Deus o dia sétimo, algumas versões diz o sétimo dia, né? E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aí que tá, Deus criara e fizera. São essas três palavras em hebraico. E eu escolhi essas três palavras em hebraico porque, como eu já falei no estudo passado também, o hebraico é uma língua fonética, que cada letra tem um som. É um idioma pictográfico, que cada letra tem um símbolo. É um idioma alegórico, que cada letra tem-se vários significados, como eu expliquei, do boi, do líder. Mas também é um idioma que é codificado, ou seja, tem vários códigos escondidos dentro da própria palavra. E Deus revela esses códigos para as pessoas que realmente buscam de todo o coração e que pesquisam. E isso não é algo que Deus revelou para mim, mas eu achei muito interessante. Então, nessas últimas três palavras, você vê que está escrito uma verdade. Está escrito verdade. A última letra dessas últimas três palavras diz verdade. Então, você vê que na última letra do Bará é o Aleph, a última letra do Elohim é o Mem, e a última letra do Fizera é o Tav. E aí você está escrito Aleph, Mem, Tav, Emet, verdade. Então achei muito interessante. Por quê? Porque no final da criação de Deus, ele criou tudo e a última coisa que ele falou foi uma verdade. Olha que interessante, gente, é uma verdade. E o que ele falou nesse versículo? Abençoou Deus o sétimo dia, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Gente, ele está falando uma verdade para a gente, escondido na sua palavra aí. Ele santificou o sétimo dia e ele descansou no sétimo dia. Ele separou esse dia para o seu povo descansar. Ele separou esse dia para ser uma bênção para o seu povo. E é algo interessante, porque isso é negligenciado hoje. A gente negligencia essa verdade de Deus. Então, ele tomou o tempo de codificar ali que ele está falando uma verdade aqui para a gente, o Gênesis 2:3. Interessante que todos os mandamentos de Deus, começando com os 10, né, os 10 mandamentos, o único mandamento que Deus manda a gente lembrar, né, é lembrar de guardar o sábado. Ele fala lá, lembrai-vos de guardar o sábado e de santificar esse dia. E
como se ele já soubesse, né, esse povo eles vão esquecer de fazer isso, então ele está lembrando a gente: "Gente, tem um dia de descanso, tem um dia para vocês separarem para louvar e adorar a Deus. Guarda esse dia, né, é um dia que Deus separou, um dia que Deus santificou". Então é muito interessante. Ok, vamos para o próximo ponto. A verdade, para você entender e aprender a verdade, você tem que escutar a história inteira. Interessante, olha, a palavra emet, a verdade, ele usa a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a última letra do alfabeto hebraico. Então o Aleph, nós vemos aí que é a primeira letra. O o Mem, nós vemos que é a letra do meio, e o Tav, nós vemos que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, para você entender uma verdade, para você aprender uma verdade, para você compreender, você tem que escutar a história inteira. Você tem que escutar o começo, o meio e o fim da história antes de você julgar e saber se aquilo realmente é verdade. Então, muito interessante. Todas as letras da palavra verdade, elas ficam de pé sozinha, porque a verdade, ela não precisa de nada para se manter em pé. Ela é a verdade, ponto final, entendeu? Então você vê que o Aleph tem duas pernas, você vê que o Mem tem duas pernas e você vê que o Tav tem duas pernas. Todas essas letras individualmente, elas se permanecem de pé sozinha. Agora olha que interessante, a mentira em hebraico são 3 letras que não se permanecem de pé se ela não tiver suporte uma da outra letra. São 3 letras de maneiras diferentes que não se mantêm de pé sozinho. O resh, que é a última letra da palavra mentira, é equivalente ao nosso R. Mas você vê ali, se você colocar um resh sozinho, ele cai. Ele cai para a esquerda, porque não tem suporte, só tem uma perna. O kuf, que é a letra do meio da palavra mentira, ela não se permanece inteira sozinha, são separados. Você vê que, se você olhar no código ali, o kuf é a letra número 24. Então você vê que são duas partes. Tem o tracinho e aquela curvinha, mas não é ligado, não é emendado. Então, ela sozinha, ela se desfaz. E a última letra é o shin. Não, a última letra não, desculpa, é a primeira letra em hebraico, né? É o Shin, que é a letra número 26, que parece um W para gente. Ali, como ela está escrito ali, ela está com uma base firme, mas normalmente como se escreve, é como se fosse um V com uma perninha extra, né? Então esse V também, ela pode cair para a esquerda ou para a direita, não se permanece sozinha. Então é isso, gente, a mentira ela não fica de pé sozinha. Para você manter uma mentira de pé, você tem que falar outras mentiras, você tem que continuar mentindo para que a mentira permaneça. Ela não fica de pé sozinha, né? Tem um ditado em português que fala: mentira tem perna curta. Então é exatamente isso, gente. Mentira tem perna curta, mas a verdade, ela se permanece de pé sozinha. Todas as letras da palavra verdade estão nas suas ordens corretas e equivalentes no alfabeto. Então, mais uma vez, o Aleph é a primeira letra da palavra e também é a primeira letra do alfabeto. O Mem é a palavra, é a letra do meio da palavra e a letra do meio do alfabeto está na ordem e no local correto. E o Tav, que é a última, a letra da palavra verdade, é a última letra do alfabeto. Então, como eu disse, estão todas no lugar certo e na ordem certa. Agora, olha a mentira, gente. Olha a mentira. São 3 letras. Se você ver no diagrama, é a letra número 24, 25 e 26, forma a palavra mentira. Mas está tudo fora de ordem, gente. Tá tudo em desordem. A primeira letra é o Shin, ela está na ordem do alfabeto, é a última. Então, a primeira letra da palavra mentira é a última no alfabeto. A letra do meio, que é o Kuf, é a número 24. Ela está no meio da palavra mentira, mas no alfabeto ela é a primeira. E o Resh, que é a última letra da palavra mentira, ela está no meio. Então, tá tudo fora de ordem. A mentira é mentira mesmo, completo. Deus é perfeito a palavra dele é muito perfeita, gente. É interessante demais. Então, a gente vê aí mais uma vez, a verdade, ela está em ordem.
ela é correta, e a mentira é desordem. Agora, outra coisa super interessante é que se a gente tirar o Deus da palavra verdade, se a gente retirar Deus, o que nos resta é a morte, porque a palavra morte em hebraico é o mem tav. Então, como eu disse, o aleph é o símbolo, é a primeira letra do alfabeto, mas um dos símbolos dessa primeira letra é Deus. Então, se você retira Deus da verdade, você, o que permanece é a morte. Muito interessante mesmo. E, mas, por último, como nós aprendemos que o et, né, o aleph, tav, que é a primeira e a última letra da palavra verdade, é, nós aprendemos no último estudo que o et é Jesus, que ele é o princípio e o fim, a primeira e a última letra do alfabeto, o alfa e o ômega, né? Nós vimos em Apocalipse que ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então Jesus está falando que ele é o Aleph Tav. Se a gente retira o Aleph Tav da palavra verdade, a única coisa que permanece é o Mem. E como nós aprendemos no começo desse mini estudo, o Mem é equivalente ao caos, é equivalente à turbulência, é equivalente a águas turbulentas, tempestades, tudo que não é bom. Então, se a gente tira Jesus da verdade, a única coisa que nos resta é caos. João 14,6, Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E sem ele ninguém chega ao Pai. Então é muito, muito interessante que Deus ele codifica a palavra dele de uma forma que não tem como esquecer. Né? Cada vez que eu aprendo uma palavra nova em hebraico, eu nunca esqueço dessa palavra porque Deus ele nos ensina de uma forma super interessante, né? Com símbolos, com alegóricos, com coisas assim que nos faz lembrar realmente. Então, eu acredito que de hoje em diante você nunca mais vai esquecer o que é a verdade, o emet de Deus, a verdade de Deus, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse mini estudo que eu estou fazendo. E acho que eu tento, se Deus permitir, eu quero fazer no mínimo 2 ou 3 palavras por semana para a gente ir acrescentando no nosso vocabulário e aprendendo junto essa língua linda de Deus, a linguagem de Deus que é muito linda. Eu te garanto que você não está perdendo tempo. Infelizmente, a gente dá tempo para tantas coisas. E outro dia eu estava pensando, né, para mim mesmo, isso eu estou dizendo para mim mesmo, e quem quiser me acompanhar, que acompanhe. Mas a gente não está perdendo tempo de aprender hebraico, gente, porque é uma das coisas que vai durar eternamente, é a linguagem de Deus, né? Então, é uma coisa eterna. A gente toma tanto tempo, né, preparando para a carreira, para aposentadoria, a gente aprende sobre como cuidar do nosso dinheiro, a gente aprende tantas coisas que a gente toma tempo, estuda e aprende, que nós usamos neste mundo, que não vão durar para sempre. Quando o reino de Deus chegar sobre a terra, a maioria das coisas que a gente toma tempo e aprende não vão valer nada, gente. Vai simplesmente não vai ter nenhum valor. Então a gente devia realmente dar valor às coisas que têm valor. Então, o que tem valor? E não é somente hebraico, não estou dizendo só isso. O hebraico é algo muito bom que a gente pode aprender, porque a gente vai aprender mais da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Mas outras coisas que vão permanecer para sempre, gente, quando a gente dá para Deus de todo o coração. E dar para Deus não quer dizer só dar dinheiro, não. Quando a gente dá carinho e amor ao nosso irmão, ao próximo. Jesus disse que quando a gente faz isso por qualquer uma dessas pessoas, nós estamos fazendo para Ele. Né? Tem um versículo que ele diz que quando eu estava com fome, você me deu de comer. Quando eu estava nu, você me deu roupa. Quando eu estava na prisão, você me visitou. Quando eu estava doente, você me visitou. Eu não sei, eu estou falando assim, sem saber exatamente o versículo e as palavras exatas. Mas ele disse isso, e aí os discípulos perguntaram para ele: Jesus, quando é que a gente te viu com fome? Quando é que a gente te viu necessitado?
E aí Jesus respondeu que quando a gente faz qualquer uma dessas coisas aos menores destes, nós estamos fazendo para ele, gente. Então, e quando a gente dá para Deus de todo o coração, ele diz que nós estamos guardando tesouro no céu. Então vamos dar valor ao que realmente tem valor, gente. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender mais desse Deus maravilhoso e continuar servindo Ele com alegria e servir Ele de todo o coração. Amém? E então, esse é o mini estudo de hoje. Espero que vocês gostem. Se estiverem gostando da maneira que eu estou ensinando essas palavras, deixe um comentário lá embaixo, me dá dicas de outras palavras que vocês querem aprender. E eu vou fazendo isso, se Deus permitir, no mínimo umas 2 ou 3 vezes por semana. E a gente vai aprendendo. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor. Shalom Adonai. E a gente se vê na próxima.